Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Andressa? Então já vamos começar sem demora. Tenho certeza que tudo já está organizado aí na sua casa. Então, quais serão os objetivos para a nossa aula de hoje? Vamos conferir aí na telinha. Perceber o uso da vírgula em enumerações e em separação de aposto. Utilizar corretamente os dígrafos. Vamos ver qual dígrafo nós vamos usar na nossa aula. Ainda é surpresa, mas lá no final vocês já vão ter identificado. Para começar a nossa aula hoje, então, nós vamos começar tirando alguns objetos da caixa mágica. O que será que tem aqui dentro? Eu vou retirando os objetos e vocês aí em casa vão me dizendo o nome de cada um deles, certo? Então vamos começar. Vocês sabem o que é isso, crianças? Já conseguiram reconhecer? Isso mesmo! Aqui nós temos duas, né? Duas chaves. Mas eu quero que vocês pensem na palavrinha chave. Isso mesmo. Então, o nosso primeiro objeto, chave. E o que será que vamos retirar agora? Olhem só. Tá pequenininho, é uma miniatura. Mas é um chapéu. Olhem só. Uma chave, um chapéu. E agora? Olhem aqui. Ela tá gasta. Olha, a prof usa bastante ela ali, ó. Quando tá fazendo aqui os materiais para usar nas nossas aulas e algo deu errado, tenho que apagar. É uma borracha. Olha, vão prestando bem atenção nos objetos, no som das palavras. É de pelúcia, não é mesmo? Eu não poderia trazer um de verdade aqui, até poderia, mas eu acho que não ia ficar muito quieto, muito paradinho, não. E é um cachorro. Olhem lá, é um cachorrinho. E agora, será que vocês vão identificar? Também é de brinquedo, é de boneca, mas é uma... teve gente que falou bico aí em casa, pode ser, mas tem um outro nome também, vocês conhecem? Chupeta. E agora, o que será que vai sair de dentro dessa caixa? Quanta coisa, não é mesmo? E ainda tem mais. Olhem só, crianças. Tá cheiroso, tá? Podem ficar tranquilos. O que é isso? É um chinelo. Muito bem. Vejam só quantos objetos já retiramos da nossa caixinha. Viram? Coube um cachorro, um chinelo. E agora? Nós utilizamos para colocar na chave normalmente. Alguns são assim, mais simplesinhos, outros às vezes são mais trabalhadinhos, tem de personagem. Isso, chaveiro. Chaveiro, chave, chaveiro. Já estão acabando os nossos itens. Vocês lembram que utilizamos também em uma atividade, em uma das aulas passadas? É uma flecha. Olha, vocês já estão percebendo aí algo de comum nessas palavrinhas, não é mesmo? E aqui? É para pendurar, não pensem como bolsa, pensem como uma mochila. Isso mesmo, é uma mochilinha. Uma mochila num tamanho um pouquinho menor. Mochila. Faltam 2 itens agora.
Um deles é uma delícia, vejam só. É o chocolate. Quem aí em casa gosta de chocolate? Temos mais um objeto. Será que vocês imaginam o que vai sair dessa caixa? É de brinquedo, mas também é um alimento. Vejam só. É uma salsicha. Prestaram bem atenção, crianças? Quantos objetos retiramos da nossa caixa? E vocês perceberam alguma coisa igual, parecida entre esses objetos, entre essas palavras? Observem aí na telinha, então, as palavras, os nomes, os objetos escritos. Leiam junto com a prof. Chinelo, chupeta, borracha, chave, chaveiro, chapéu, chocolate, flecha, mochila, salsicha, cachorro. E agora, observando, vocês conseguiram encontrar alguma característica em comum? Algo igual ali nas palavras? Vamos conferir aí na telinha então. Isso mesmo! Todas elas são escritas utilizando CH. Então, esse é o nosso dígrafo da aula de hoje. Vamos estudar as palavrinhas com CH. E para nós aprofundarmos e vermos um pouquinho mais sobre esse uso das palavras com CH, eu vou contar uma história para vocês. É a hora da nossa história. Acompanhe. Este é o Chico Cochicho, com cara de lua cheia, com covinha na bochecha e um sorriso que não fecha. Esta é a chácara do Chico Cochicho, onde você vai poder achar muita planta, gente e bicho. Galinha choca, chicória e chuchu, uma macaca chamada Chita e os chifres do boi zebu. Esta é a casa da chácara do Chico Cochicho. Tem sala, quarto, beliche até. Tem banheiro com chuveiro e cozinha com chaminé. Esta é a cozinha da casa da chácara do Chico Cochicho. Chaleira de chá no fogão, café cheiroso na mesa, lata cheia de bolacha e chocolate para sobremesa. Mas na chácara do Chico Cochicho você nunca vai achar. Não adianta procurar estas coisas que eu vou falar. Menino chorão, poeira no chão, chicote na mão, chefe ou patrão, chave no portão ou chuva de algodão. Esta é a Chica Cochicho, que usa roupa de chita com chinelo de borracha e pro Chico está sempre bonita. Este é o Chico Cochicho, que usa chapéu amarelo, mas usa chuteira, não usa chinelo. Gosta mesmo é de uma bola e de uma menina chinesa que conheceu lá na escola. Se o dedo está machucado, ele chora só um pouco. Mas se o coração se machuca por causa da namorada, ele chora feito louco.
Essa história, crianças, é da Cristina Porto. Vocês gostaram da história? O que é mesmo que o Chico usa? Ele usa chapéu amarelo, mas ele não usa chinelo. O que ele usa? Ele usa chuteira, gosta de jogar bola, não é mesmo? E quem é que para o Chico está sempre bonita com roupa de chita? É a Chica Cochicho. E onde é que o Chico mora? Numa chácara. Muito bem. Acompanhem comigo aqui na telinha o texto escrito. Venham. Aqui nós temos o texto escrito, crianças. Vocês estão notando aí em casa que nós temos um sinal de pontuação que está destacado, está na corzinha vermelha já. E qual sinal é esse? São as vírgulas. Muito bem, vocês se lembram que lá nos nossos objetivos nós iríamos estudar sobre o uso das vírgulas. As vírgulas, elas são utilizadas em vários casos. Na aula de hoje nós vamos aprender para separar as enumerações. O que isso quer dizer, prof? Quando nós temos várias palavras, quando nós temos mais de uma frase lá compondo, por exemplo, aqui a nossa primeira estrofe. Então, para que não vá ficando tudo grudado, a vírgula serve também para a gente dar aquela pausa assim pequenininha no momento da leitura. Nós vamos utilizá-la. Por exemplo, aqui na primeira estrofe, diz assim: este é o Chico Cochicho, com cara de lua cheia. Nós separamos com vírgula para trazer aqui mais uma característica do Chico, que é com cara de lua cheia. Lá na terceira estrofe, fala de algumas coisas que tem na chácara: galinha choca, chicória e chuchu. Nós separamos com vírgula esses itens que tem lá na chácara, porque se a gente ficasse colocando galinha choca e chicória e chuchu e uma macaca, viram como fica cansativo de ler? Também por isso nós usamos a vírgula, então, para separar essas palavras. Por isso que lá no nosso objetivo dizia separar enumerações, certo, crianças? São várias palavras ali se referindo aqui, por exemplo, aquilo que tem na chácara, e a gente precisa separar. Além da vírgula, vocês conseguem encontrar as palavrinhas que utilizam o CH? Me ajudem aqui na primeira estrofe, então. Vamos ver quais são. Chico Cochicho, cheia, bochecha e fecha. No próximo parágrafo, leiam com a prof. Chácara, Chico, Cochicho, achar, bicho. No próximo, choca, chicória, chuchu, chamada, chita, chifres. Mais um parágrafo. Chácara, Chico, Cochicho, beliche, chuveiro, chaminé. No próximo, chácara, Chico, cochicho, chaleira, chá, cheiroso, cheia, bolacha e chocolate. Vamos ver a segunda parte, então, do nosso texto, do nosso poema. Vocês já identificaram as palavras com CH? O Chico Cochicho ficou fácil, não é mesmo? Vamos ver, então, se vocês encontraram todas. Chácara, Chico, cochicho, achar, chorão, chão, chicote, chefe, chuva. Chica, cochicho, chita, chinelo, borracha, Chico. Estamos quase no final. Chico, cochicho, chapéu, chuteira, chinelo. E na última estrofe, chinesa, machucado, chora, machuca e de novo a palavra chora. Viram então quantas palavras só nesse texto utilizando o dígrafo CH? Vamos continuar.
O que é que vocês perceberam no som das palavras quando nós utilizamos o CH? Isso mesmo, crianças, que tem o mesmo som de quando nós utilizamos o X. Observem. Xícara, chinelo, é o mesmo som. Bruxa, bolacha, boliche, xerife, xuxinha, chuveiro, chocolate, lixo. O som é o mesmo. Então, vocês vão precisar guardar na cabecinha quais são as palavras que utilizam o CH e quais são as palavrinhas que utilizam o X. Mas e como é que eu guardo, prof? A leitura, crianças. Quanto mais vocês estiverem lendo, mais as palavrinhas vão ficar guardadas dentro da sua cabecinha. Por exemplo, quando eu mostrei o cachorro, tenho certeza que vocês lá na cabecinha já sabiam que a palavra cachorro é escrita com CH, porque é uma palavra que está muito no nosso uso, que vocês escrevem bastante, que vocês veem por aí com mais frequência. Então é sempre assim, quanto mais vocês estiverem lendo, mais vocês vão conseguir guardar quais são as palavrinhas que utilizam o X e quais são as que utilizam o CH, certo? Bora caprichar na leitura então? Então leiam e muito! Continuando, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da vírgula. Observem as frases retiradas do texto. Nós vamos trabalhar com várias frases. A primeira é esta. Este é o Chico Cochicho, com cara de lua cheia, com covinha na bochecha e um sorriso que não fecha. Vejam que está destacado essa frase entre as vírgulas, está com cor vermelha. Com cara de lua cheia. Quem é que tem cara de lua cheia, crianças? Isso mesmo, o Chico Cochicho. Essa é uma característica do Chico. Será que se eu tirar esse pedacinho aqui, a frase continua tendo sentido ou não? Vamos ver. Este é o Chico Cochicho, com covinha na bochecha e um sorriso que não fecha. Vejam que nós continuamos falando do Chico. E esse pedacinho aqui não alterou o sentido da nossa frase, a gente continua entendendo. Então, nós chamamos aqui esse pedacinho da frase como aposto. É algo que está se referindo ao termo anterior. Aqui está se referindo ao Chico Cochicho. Certo, crianças? Vamos para o próximo exemplo. Este é o Chico Cochicho, que usa chapéu amarelo, mas usa chuteira, não usa chinelo. De novo, nós temos um pedacinho destacado em vermelho, que é mesmo o que eu falei? O aposto. E que está se referindo a quem? Quem é que usa chapéu amarelo? É o Chico. E será que se a gente retirar esse pedacinho, a frase continua tendo sentido? Este é o Chico Cochicho, mas usa chuteira, não usa chinelo. Vejam só. Nós continuamos com o sentido principal, que é que ele não anda de chinelo, que ele anda de chuteira, que ele usa chuteira. Podemos sim retirar esse pedaço sem perder o sentido daquilo que queremos falar. Temos mais um exemplo quanto ao uso da vírgula. Na chácara você vai poder achar muita planta, gente, bicho, galinha choca, chicória, chuchu, uma macaca chamada Chita e os chifres do boi zebu. Vejam quanta coisa nós podemos achar lá na chácara do Chico. Então, quando nós estamos escrevendo todos esses itens que pode ter lá na chácara, nós vamos separando com a vírgula. Lembram-se do objetivo? Separar enumerações. São vários itens, são várias coisas que tem lá na chácara, por isso separados com vírgula. E quando nós chegamos lá no final e falta só uma coisinha para a gente citar, para a gente colocar, é que nós vamos usar o E. Vamos para o próximo exemplo.
Esta é a casa da chácara do Chico e nela tem sala, quarto, beliche, banheiro com chuveiro e cozinha com chaminé. Então, todos os cômodos e móveis que tem na casa, nós separamos por vírgula. E aí, quando chegamos no último item, utilizamos e cozinha com chaminé. Mais um exemplo. Ah, não, nós vamos para o nosso caça-palavras agora. Então, perceberam, crianças, essa importância de usar a vírgula? Porque senão ia ficar, tem muita planta, e gente, e bicho, e macaca, e os chifres. Fica meio chato o texto e fica cansativo, não é mesmo? Então, nós utilizamos a vírgula para separar todos esses itens. Vamos para o nosso caça-palavras? Vocês aí em casa têm essa atividade também. Nós vamos encontrar algumas palavrinhas escritas com o CH. Vamos começar pela primeira linha. Vamos procurando para ver se tem alguma palavrinha escrita com o CH. Vamos lá. O chuveiro. Olhem só a palavrinha chuveiro. Já está aqui na nossa primeira linha. A seguir, chave. Vamos fazer com uma cor diferente? Chave. Daí aqui, ia, não, já não deu mais. Então, vamos lá. Chave. Vocês conseguiram achar aí na atividade de vocês? Próxima palavrinha. One. Daí um que, deu a. Acho que não encontramos nada aqui. GS, boliche. Boliche. Mais uma palavrinha utilizando o CH. Boliche. Próxima linha. A cachorro. Na palavrinha cachorro. Onde começa? No C. E onde vai terminar? No O. Então, vamos lá. Cachorro. Próxima linha, crianças. R, chuteirão. Qual é a palavra? Vocês identificaram? Chuteira. Vamos lá então. Começa aqui na letrinha C. Chuteira. Na próxima linha. JH. Formou alguma coisa aqui, crianças? Não, isso mesmo. Vamos para a próxima. Coia. Não. Pegar. Também não. A chuva. Qual palavrinha nós montamos? Chuva. Marquem aí em casa, então. Chuva. Ok. Chuva. Encontramos todas as palavrinhas que utilizam o CH no nosso caça-palavras. Vocês conseguiram encontrar também? Que bom! Vamos ver se alcançamos os objetivos da nossa aula, então. Vamos conferir aí na telinha. Perceber o uso da vírgula em enumerações e em separação de aposto. Fizemos na atividade do texto. E utilizar corretamente os dígrafos. Também com as atividades aqui na mesa, também encontrando lá no texto. E vocês têm uma tarefinha. Acompanhem aí na telinha. Vocês vão observar as frases abaixo e colocar as vírgulas nos lugares necessários,
Por que essa atividade é o número 2? Porque o número 1 era o caça-palavras. E o número 3 é: procure em sua casa 5 objetos que são escritos, né, utilizando o dígrafo CH e depois anote no seu caderno. Caprichem na tarefa e estejam bem animados para a próxima aula. Eu espero vocês. Tchau, crianças! Vem aí, matemática. Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo tranquilo? Aí, espertos para mais uma aula de matemática com a professora Célia, onde vamos ensinar, vamos aprender, vamos conversar, trocar umas ideias, ampliar o nosso campo de conhecimento. Tudo isso é maravilhoso e só vai dar certo se você estiver aí do outro lado da telinha acompanhando nossas aulas, certo? Vamos então para o nosso objetivo de hoje? Analisar e registrar o que pode ocorrer em um evento, sobre o qual se conhece os possíveis resultados, mas não se tem certeza quais desses resultados podem sair e nem em que ordem. Isso faz parte da probabilidade. E para que nós possamos, então, analisar algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, nós trouxemos aqui 2 situações que nós vamos analisar juntinhos e vamos ver quais são as possibilidades desses eventos acontecerem. Se pode acontecer, não pode acontecer, se é impossível de acontecer. Vamos ver lá então para a primeira situação? Situação 1. Vejam que nós temos ali uma menina e ela está dizendo o seguinte, é uma afirmação, né? Uma frase afirmativa. Se eu jogar um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6, eu vou tirar 6 pontos. Então veja que ela está afirmando, ela não está dizendo eu posso, ela está dizendo que ela vai tirar. Então imaginem a situação, vocês já devem ter brincado com um dado, né? Então jogam o dado e vocês têm certeza do número ou da pontuação que vai cair? Pense um pouquinho, vamos analisar. O que vocês acham? Pode acontecer ou não pode acontecer? Ou é impossível de acontecer esse evento? O que vocês acham? Pensem aí. Muito bem. Vamos então agora para a situação 2. A criança está dizendo ali, em uma caixa com 10 bolinhas do mesmo tamanho, sendo 5 bolinhas azuis e 5 bolinhas verdes, sem ver, eu vou sortear uma bolinha azul. Então, nessa situação é importante que vocês se coloquem na situação dessa criança. Imagine que vocês estão ali com um saquinho de bolinhas, onde vocês colocaram ali, onde tem 5 bolinhas azuis e 5 bolinhas verdes. E sem ver, sem olhar qual bolinha vocês vão pegar, qual é a possibilidade de vocês pegarem uma bolinha azul? Será que isso pode acontecer? Será que não pode ou é impossível? Né? Então vejam que são fatos o quê? Que nós temos que pensar para ver se realmente vai acontecer aquilo ou não. Porque aqui ele está afirmando ali, né? Que ele vai sortear uma bolinha azul. Ele tem certeza. Mas vejam que tem 5 azuis e 5 verdes. Será que é certeza que ele vai pegar a bolinha azul? O que vocês acham? Já pararam para pensar? Então, se vocês pensaram, se vocês colocaram aí a cabecinha para funcionar, então agora nós vamos ver qual é a resposta. Vamos lá então? Na situação 1, vamos só lembrando ali, né? Se eu jogar um dado de 6 faces numerados, eu vou tirar os 6 pontos? O que vocês pensaram? Vamos conferir aqui para ver se realmente é um fato que pode acontecer, um evento que pode acontecer, não pode acontecer, o que é impossível. Vamos lá para a resposta? Esse evento, ele pode acontecer ou não. Por quê? Porque nós não temos controle sobre o seu resultado. Então, observem que nós temos aqui um dadinho, né? E esse dado, ele tem a sua
pontuação, certo? Então, nós temos aqui, ó, né? Vocês já devem ter brincado com o dado. Então, observem lá, tá? O dado, ele tem 6 faces, 6 lados. Então, ele tem uma pontuação, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada lado tem uma pontuação, certo? Então, observem aqui o dado na mão da professora, tá? Então, se eu realmente jogar esse dado, será que eu vou ter como resultado o número 6? Pode ser que sim e pode ser que não. Se eu tiver muita sorte, com certeza vai cair o número 6. Ou se o dado estiver viciado, né, como a gente costuma dizer. Mas, se estiver normal, lógico, pode, sim. Por quê? Eu tenho uma chance do 6 cair em 6, certo? O número 6. Por quê? Porque eu só tenho numa face o número 6. Como eu tenho 6 lados, então, eu tenho uma chance em 6 de cair uma pontuação, 2 chances em 6 de cair 2, 3 chances em 6 de cair o 3, 4 chances em 6 de cair o 4, 5 chances em 6 de cair o 5 e 6 chances em 6 de cair o número 6. Então, é um evento que ele pode ou não pode acontecer. Por quê? Porque nós não temos garantia, nós não podemos prever o resultado. É só mesmo na hora ali que o dado for jogado para a gente saber se realmente vai cair a pontuação ou o número 6 ou não. Então, esse evento pode ou não acontecer, certo? Vamos para a segunda situação também. Em uma caixa com 10 bolinhas do mesmo tamanho, sendo 5 bolinhas azuis e 5 verdes, sem ver, porque se eu ver já muda toda a história, né, do jogo, já não... Então, sem eu ver, eu vou sortear uma bolinha azul. E agora, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Vejam que ele está afirmando, ele tem certeza que vai cair uma bolinha azul. Vamos ver lá o resultado? A resposta? Esse evento também pode acontecer ou não, porque nós não temos controle do resultado ao retirarmos uma bolinha sem ver. Então, existem, ali no caso, 5 chances em 10 de que caia a bolinha azul, certo? Por quê? Porque nós temos um total de 10 bolinhas dentro do saquinho, certo? Mas são 5 azuis e 5 verdes. Então, o que que acontece ali nesse caso? Então, eu tenho 5 chances de que a bolinha azul saia, seja retirada, e eu tenho 5 chances que a bolinha verde também saia. Agora, qual vai sair e em que ordem, isso eu não posso prever, isso eu não posso garantir, porque é um jogo é aleatório, então eu não posso ter uma previsão do resultado desse evento, né? Então é importante também a gente observar essa questão, certo? Então, depois de nós analisarmos essas duas situações, nós temos aqui mais uma situação interessante que nós vamos fazer na prática. Vamos ver qual é? Vejam, num saquinho nós temos ali uma bolinha vermelha, 2 bolinhas azuis, 3 bolinhas verdes e 4 bolinhas amarelas. Aqui as bolinhas estão aparecendo, mas para que a gente possa fazer esse experimento, o que que nós vamos precisar? Das bolinhas coloridas, nessa quantidade, nessas cores, um saquinho que seja transparente, porque lembre que eu não posso ver, né, a hora que eu retirar, e um material para que eu possa anotar ali as possibilidades. Então, observem ali, né, confiram as bolinhas dentro do saquinho, e agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês se aproximem bem pertinho da telinha e percebam das cores que estão ali das bolinhas, quais são as que irão sair o maior número de vezes quando nós fizermos o experimento de retirar uma bolinha de cada vez de dentro do saquinho, tá? Eu vou aguardar um pouquinho, vocês vão se aproximar e das bolinhas que temos aqui, qual delas, qual a cor, né, que vocês acham que vai ter assim o maior número de vezes que vai ser retirada dentro do saquinho? Se é a vermelha, são as azuis,
se são as verdes ou se são as amarelas. Escolha uma cor aí. A qual cor, assim, que numa previsão, de repente, quando nós fizermos o experimento aqui na bancada, vai ser a cor com o maior número de vezes retirada. Já escolheram? Então, vamos ver aí qual será a previsão? Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico com uma previsão de chances das cores, certo? Então, 40 crianças acharam que a bolinha amarela é que vai sair o maior número de vezes, né? 20 crianças escolheram, né, a bolinha azul como sendo aquela que vai sair o maior número de vezes. 30 crianças acharam que as bolinhas de cor verde é que vão sair o maior número de vezes e 10 crianças acharam que são as bolinhas vermelhas. Então, guarda aí essa informação, observem que aqui no nosso gráfico, as bolinhas amarelas que vão sair o maior número de vezes, né? Só que nós vamos fazer esse experimento na bancada para a gente conferir e depois ver se realmente está certo e depois nós vamos comparar. Então, para que nós possamos fazer o nosso experimento aqui na bancada, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um saquinho que não seja transparente. Ó, eu não posso observar o que tem dentro. Nós vamos precisar das bolinhas, certo? Para colocar dentro. E nós vamos precisar também de um material aqui para registro, uma tabela, onde nós vamos marcando ali o número de vezes que as bolinhas vão sair. Então, vejam bem lá, nós vamos colocar, vejam que aqui não tem nada, né? Então, nós vamos colocar uma bolinha vermelha dentro do saquinho, certo? Nós vamos colocar 2 bolinhas azuis dentro do saquinho. Nós vamos colocar mais 3 bolinhas verdes dentro do saquinho. E por último, 4 bolinhas amarelas. Num total de 10 bolinhas aqui. Então percebam que eu tenho um total de 10 bolinhas. Ou seja, a vermelha, ela tem uma chance em 10 de ser retirada. Eu estou falando de chances, certo? Tá. As azuis, elas têm 2 chances num total de 10 de serem sorteadas, de saírem, né? Nós temos ali as verdes, que elas são 3 bolas verdes, então elas têm 3 chances em 10 de serem sorteadas. E por último as amarelas, né? Que tem 4 chances em 10 de serem sorteadas. Então eu tenho um total de 10 bolinhas aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 10 retiradas de bolinha, certo? Uma de cada vez. Então a gente tira a bolinha, vê a cor, marca aqui na tabela e coloca de volta. Então vamos lá ver qual bolinha vai sair por primeiro. Muito bem, eu tenho a bolinha amarela. Então eu vou marcar aqui na minha tabela, que a bolinha amarela, ela saiu uma vez. O que eu vou fazer? Vou colocar ela de volta, para mim ter a quantidade sempre de 10, e vamos sortear de novo. Então, a bolinha amarela saiu uma vez. Vamos ver agora a bolinha verde. Vamos marcar aqui no verde, que ela saiu uma vez. Depois eu mostro para vocês ali, tá? Então, são 10 retiradas, nós já tiramos 2. Vamos ver agora qual bolinha vai ser sorteada. Amarela de novo. Vamos colocar aqui. Então, ela já saiu 2 vezes. É importante o registro para depois nós compararmos com a previsão aí, certo? Aqui. Azul. Bolinha azul. Vamos marcar azul aqui uma vez. Vamos colocar de volta. Mexer bastante, né? Vejam que eu não estou vendo, eu não sei que bolinha que vai sair agora. Aqui, opa, escapou. A verde saiu novamente. Vamos marcar aqui, verde.
Muito bem. Agora aqui, novamente, vejam que cada vez que eu retiro a bolinha, eu coloco ela de volta para que sempre haja um total de 10, né? 10, ó, mais uma verde. Então, vamos colocar aqui. A verde saiu 3 vezes. Vamos aqui. Opa, a verde de novo. 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 3 retiradas. Vamos lá, vamos lá. A verde de novo. Mas olha. 5. Vamos colocar aqui. Mais uma vez a verde. E agora a última retirada. Vamos lá, vamos ver qual cor vai sair. Não sei, não sei. O que vocês acham? Que cor que vai sair agora? Será que vai sair a verde de novo? Amarela, azul, a vermelha? Vamos lá, vamos lá. Azul, a bolinha azul que saiu aqui na última rodada. Então, nós temos aqui, tá? Então, observem lá. Vamos observar aqui agora o nosso registro. Então, nessa retirada desse experimento, a bolinha azul, ela foi sorteada 2 vezes. Ela foi retirada, né, do saquinho 2 vezes. A vermelha não saiu nenhuma vez. A verde saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E a amarela saiu 2. Então, no nosso experimento aqui, vamos comparar com a previsão? Vamos lá, né? Então, quando vocês colocaram o dedinho na telinha lá, então, 40 crianças acharam que as bolinhas amarelas é que iam sair o maior número de vezes, né? As 20 crianças acharam que seriam as azuis, 30 acharam que seriam as bolinhas verdes e 10 crianças acharam que seriam as bolinhas vermelhas, a bolinha vermelha, certo? Mas no nosso jogo aqui, o que aconteceu? A verde é que saiu o maior número de vezes. Então, com isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que a nossa previsão não bateu com o nosso experimento e que nós não podemos prever o resultado, né? Vejam que era uma previsão. Poderia ter saído amarela? Poderia. Poderia ter saído o maior número de vezes azul? Poderia. Poderia ter saído a vermelha? Sim. Porque o número de bolinhas colocadas dentro do saquinho não interfere na quantidade de vezes que eu vou retirar elas ali de dentro do saquinho. Então, por isso é que nós não podemos prever. Então, é um fato que pode ou não acontecer, é um fato aleatório, porque nós não podemos prever o resultado, certo? Agora, vamos para um desafio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão me responder aí de casa. Vocês viram que eu coloquei aqui todas as bolinhas. Deixa eu colocá-las aqui para vocês verem, tá? Eu tenho um universo aqui de 10 bolinhas, certo? Vamos supor que eu tire as amarelas. Então, eu vou colocar aqui no espaço uma vermelha, 2 azuis e 3 verdes, certo? Que dá um total de 7 bolinhas. Ó, 2, 4, 6, só conferindo, tá? As amarelas aqui, isso. Então, aliás, eu tenho uma vermelha, 2 azuis e 3 verdes. Então, eu tenho um total de 6 bolinhas. Então, observe que eu tenho uma chance em 6 de tirar a vermelha, 2 chances em 6 de tirar as azuis e 3 chances em 6 de tirar as verdes. Agora eu pergunto para vocês, vocês viram as cores que eu coloquei aqui, não viram? Então, tá aí a pergunta. Qual é a chance de eu retirar aqui de dentro uma bolinha amarela? O que vocês acham? Veja, vocês viram as bolinhas, as cores que eu coloquei. Existe possibilidade ou não de que saia uma bolinha amarela?
Vamos pensar um pouquinho, hein? Então, muito bem. Para você que respondeu que é impossível, sim, é impossível, porque vejam a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui. Eu não coloquei as bolinhas amarelas. Então, eu posso dizer, vamos colocar aqui em cima para ficar melhor, para vocês verem. Eu posso dizer que a bolinha na cor amarela, ela tem 0 possibilidades de ser retirada, porque ela não faz parte aqui do total de bolinhas. Então, esse é um evento, crianças, impossível de acontecer. Eu não tenho como retirar, não existe possibilidade nenhuma que a bolinha amarela seja retirada. Certo? Entenderam? Então, dessa forma, então, nós podemos concluir aqui que o nosso experimento, né, nesse desafio, ele não pode acontecer. Certo? Muito bem. E o que nós aprendemos hoje? Vamos ver? Hoje, nós aprendemos análise de situações aleatórias no nosso dia a dia. Então, essas situações aleatórias são aquelas, crianças, lembrem bem desse termo, né? Que nós não podemos prever o resultado, nós não temos garantia de previsão do resultado, não tem como, né? Por quê? Porque é na hora ali que acontece, então nós não podemos prever, nós não podemos dizer qual será o resultado, afirmar, né? Como as crianças lá na situação 1 e 2 afirmaram. A probabilidade, ela nos permite fazer a previsão de possíveis resultados em determinadas situações. Então, esses termos aí que a gente coloca, aleatório, probabilidade, é importante que vocês vão guardando. De repente, se puderem ter um caderninho, fazendo algumas anotações ali, colocando essas palavras, porque elas vão aparecer muito nas nossas próximas aulas. Inclusive, tem atividades avaliativas que vocês possam vir a fazer. Pode ser que apareça esses termos sim, então você já tem que se familiarizando. De repente, se puder pegar um caderninho, anotando como se fosse um dicionário, fica ótimo. Por quê? Porque quando vocês tiverem o contato com essas palavras, vocês já vão saber o que significam. E isso vai ajudar muito no raciocínio, no pensamento matemático que vocês terão que ter para resolver aí as situações, problemas que irão aparecer, certo? Comparar o resultado de um experimento com a previsão do mesmo, identificando as chances de acontecerem ou não. Então, foi o que nós fizemos. Quando nós fizemos ali uma previsão no gráfico das possibilidades, né, das chances do evento acontecer, da bolinha amarela, no caso, ser aqui, ele ia sair o maior número de vezes do saquinho, mas que não foi. Então, nós fizemos o experimento e comprovamos que não foi, que aqui foi a verde que saiu no maior número de vezes. Então, isso comprova que quando nós estamos falando de probabilidade, nós não temos certeza nenhuma do resultado que possa acontecer, né? Nós não podemos prever, a gente só vai ver na hora que realmente acontecer, certo? Então, por isso que é importante nós termos aí todo esse conhecimento sobre probabilidade. Mas, dessa forma, conseguimos atingir nossos objetivos? Vamos ver? Analisar e registrar o que pode ocorrer em um evento sobre o qual se conhece os possíveis resultados, mas não se tem certeza quais desses resultados podem sair, nem em que ordem. Então, né, vocês viram ali que no evento das bolinhas a gente não pôde prever, né, qual ia sair ou qual a ordem delas, porque não tem como, certo? E a nossa tarefa, vamos lá. Renato vai retirar uma bolinha da caixa. Observe as bolinhas e responda. Letra A. Quantas bolinhas tem dentro da caixa? Então, vocês vão contar quantas bolinhas tem e vão colocar o resultado ali do ladinho da pergunta. Letra B. Qual é a bolinha com mais chances de ser sorteada? Então, para isso, vocês têm que observar que cada bolinha tem um número e qual delas você acha que tem a maior chance? Lembra que nós estamos falando de chances, não de resultados. Letra C. Qual é a bolinha com menos chance de ser sorteada? Letra D. É possível sortear uma bolinha de número 5? Sim ou não, né? Pode ou não acontecer. Letra E. É muito provável ou pouco provável retirar uma bolinha de número 20? Por quê? Então, vocês vão analisar e vão ver se
probabilidade, se há mais chances ou menos chances de que essa bolinha número 20 saia. E também escrevendo o porquê ali, né? É importante que vocês registrem o raciocínio, como que vocês pensaram essa resposta. E na letra F, é possível retirar uma bolinha de número 30? Por quê? Né? Então observem, vejam se tem essa bolinha ali na caixa, se sim ou não, e por que, né? Vocês vão aí justificar a resposta de vocês, certo? Então, crianças, dessa forma, finalizamos mais uma aula, espero que tenha sido proveitosa. Essa aula nós já trabalhamos em aulas anteriores, é importante que vocês acompanhem todas as aulas, a sequência correta, que façam anotações, que se tiver dúvidas, que possam entrar em contato com as professoras de vocês para poder sanar essas dúvidas, enfim. É dessa forma que a gente amplia o nosso conhecimento de matemática e cada vez nós vamos ficar mais craques aí na nossa matemática, tá bom? Espero que fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Olá pessoal, aqui professor William, professor Cleverson e professor Nelson, e essa é mais uma aula de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa. Hoje nós vamos conhecer a atividade da amarelinha africana. Antes disso, precisamos saber aonde surgiu a amarelinha e de que forma isso chegou até nós. Nós temos nas escolas, já é conhecido, muito conhecido de todas as crianças, a brincadeira da amarelinha tradicional, a amarelinha brasileira. No entanto, a amarelinha brasileira é muito diferente da amarelinha africana. A amarelinha que nós vemos nas escolas surgiu em Roma, é muito antiga, data aí de 2000 anos, 1500 anos. Era muito utilizada durante o período em que os imperadores colocavam as crianças nos castelos para brincar. Era ligada à religiosidade e tinha uma nuance meio religiosa. A amarelinha, a origem da palavra amarelinha vem de marelle, que em francês quer dizer pedrinha. Ela é jogada na calçada para que as crianças saibam aonde saltar. Ela vai do inferno ao céu. Aí é uma ligação religiosa que existia no passado. A amarelinha africana que nós vamos aprender hoje não tem muito a ver com esse sentido diferente, possui outras variáveis. Nós podemos fazer de maneiras diferentes, podemos fazer em dupla, podemos fazer individualmente, e é dessa forma que nós vamos trabalhar hoje. Para isso nós vamos precisar de uma fita crepe e de uma fita métrica. Pode improvisar em casa, não precisa necessariamente ser fita crepe. As lajotas do piso, normalmente a casa tem lajotas boas, bonitas e bem simétricas, bem quadradinhas. Então pode-se fazer nas lajotas apenas marcando um X em 4 lajotas mais 4 lajotas. Quem optar por usar a fita crepe e a fita métrica deverá construir um quadrado. Esse quadrado deve ser composto por linhas e colunas. 4 quadrados e 4 quadrados. Mas nós vamos mostrar como isso vai ser feito. Tudo bem? Vamos lá. Antes de iniciarmos a atividade da amarelinha africana, precisamos que o nosso corpo entre no ritmo de aquecimento. Com o aquecimento, evitamos as lesões, e isso é de suma importância, principalmente na fase em que as crianças estão em crescimento. Uma criança que tiver uma lesão inicial pode ter um problema maior na fase adulta, na adolescência e depois na fase adulta. Então vamos fazer um aquecimento bem eficiente, bem forte, para depois executarmos a brincadeira da amarelinha. Vamos lá. Professor Nelson e professor Cleverson, buscando a ponta do pé. Alonga, segura, 1, 2, 3, 4, 5. Solta, outra perna, buscando a ponta do pé, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda de joelhos afastados, ponta dos dedos no chão, 1, 2, 3, 4, 5. Lateralmente, flexiona o joelho direito, 1, 2, 3, 4, 5. Volta, inverte, outra perna, 1, 2, 3, 4, 5. Sobe calmamente, segura a perna atrás, estende o braço esquerdo, 1, 2,
3, 4, 5. Outra perna. Estende o braço para dar equilíbrio para o corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Pernas unidas, ponta dos pés, braços estendidos. Estica o braço lá em cima, ponta dos pés. 1, 2, 3, 4, 5. Membros superiores, mão atrás das costas, outra mão por baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Troca, inverte a posição. Outro braço. 1, 2, 3, 4, 5. O professor Nelson estica junto com a fita métrica e conclui. Nós já tínhamos uma linha e uma coluna. Agora nós fechamos o quadrado. Esse quadrado, lembrando, pessoal, ele pode ser desenhado também na calçada. Não tem problema. Pega um giz e desenha na calçada. Mas precisa necessariamente ser construído com 4 quadrados de coluna e 4 quadrados de linha. Vamos lá, vamos dividir agora o quadrado ao meio. Dividimos novamente ao meio. Mais uma vez. Agora construímos as colunas, dividindo o quadrado maior sempre novamente ao meio e colocando mais 2 fitas paralelas, uma na direita e outra na esquerda. Assim nós teremos ao final a construção do quadrado maior dividido em 4 quadrados de linha e 4 quadrados de coluna. A brincadeira da amarelinha africana dar-se-á dentro desse quadrado. Nós podemos fazer de maneira individual e podemos fazer de maneira coletiva. Coletiva com 2, 3, até 4 crianças. No máximo 4 crianças, porque nós temos quadrados, então são 4 lados. São 4 pessoas e é o máximo possível. O professor Nelson vai demonstrar como é possível fazer isso individualmente. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué. Minué, minué, le gusta la Agora o professor Cleverson fará o salto com os pés afastados. O professor Nelson executou com os pés juntos. Professor Cleverson. Novamente, o professor Nelson agora fará com os pés afastados e girando.
Feito isso, nós podemos agora ir para a questão da execução coletiva. As crianças podem, em casa, você papai, você mamãe, vocês podem auxiliar seu filho na execução dessa atividade. O irmão mais velho, talvez o primo ou a prima, a pessoa, o adulto que estiver executando essa atividade com a criança deve observar o desenvolvimento e a sincronia com que ela executa a atividade. Não é fazer por fazer. O nosso objetivo com isso é um objetivo bastante técnico. A criança precisa de crescimento e desenvolvimento. Nós saberemos disso pela execução. Nós vamos agora executar em dupla. O professor Nelson e o professor Cleverson irão executar primeiramente com os pés juntos. Observemos a sincronia. Não é fácil. Faça com que a criança execute várias vezes esses movimentos. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta. Bem, o professor Nelson e o professor Cleverson executaram a atividade com os pés juntos. Agora faremos com que o professor Nelson e o professor Cleverson executem a mesma situação, mas com os pés afastados. Insisto, é preciso que nós observemos o nível de sincronia com que o seu filho ou a sua filha está executando a atividade. É aí que a mamãe e o papai devem corrigir. Se estiver errado, volta, recomeça a atividade. É muito melhor e mais eficiente. La danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse. Bem, a última parte da atividade nós teremos que sincronizar ainda mais. Eu peço que a mãe, quando estiver executando isso com duas ou mais crianças, tanto a mãe quanto o pai ou o responsável, esteja atento ao nível de sincronia, mas também observe se as duas crianças conseguem ter os dois movimentos, ou os três movimentos, ou mais movimentos ao mesmo tempo e com eficiência. Se isso não estiver acontecendo, volte, faça a correção do seu filho. É muito importante essa parte. Aliás, é o nosso objetivo final, que tenha um desenvolvimento. O desenvolvimento psicossocial, motor e cognitivo da criança precisa estar sincronizado. Do contrário, não haverá desenvolvimento. Agora nós vamos fazer com que os dois professores, professor Cleverson e professor Nelson, executem a atividade com giro. É mais complexo. Minuet, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minuet, minuet, minuet. Pois bem, observa-se claramente que à medida que nós vamos colocando mais variáveis, que nós vamos tornando a atividade mais difícil, obviamente que a criança vai ter maiores dificuldades também. É a quantidade de repetições e as correções que farão com que a criança aprenda e se desenvolva. Isso na vida adolescência e na vida adulta se refletirá com bastante força lá na frente. Então é preciso que a criança tenha essas correções agora, que o crescimento e o desenvolvimento dê-se de maneira bem eficiente. Quanto mais vezes a criança repetir, melhor ela terá o seu desenvolvimento. Dessas questões, nós podemos observar que mesmo adultos nós temos dificuldade nisso. Eu peço uma vez mais que as mães, os pais ou o responsável que estiver com a criança execute a atividade várias vezes.
Bem, pessoal, essa foi a amarelinha africana. Mas nós precisamos que o nosso corpo tenha uma situação de volta à calma. Por quê? Porque nós percebemos que o nosso corpo aquece, nós iniciamos uma sudorese, ou seja, nós iniciamos o suor. Então é preciso que o nosso corpo volte à calma. Para isso nós vamos fazer uma sessãozinha de alongamentos e o professor Nelson e o professor Cleverson irão demonstrar os alongamentos mais objetivos para esse tipo de atividade, para que o corpo volte à calma. Vamos lá, professor Nelson, vamos lá, professor Cleverson. Lá em cima, mãos erguidas, ponta dos pés, segura, 1, 2, 3, 4, 5, solta, professor Cleverson e professor Nelson, afastando as pernas, busca a ponta do pé direito, 1, 2, 3, 4, 5, outro pé, 1, 2, 3, 4, 5. Flexiona a perna, segura a ponta do pé, equilibra-se, abre o outro braço, 1, 2, 3, 4, 5. Outra perna, busca o equilíbrio, estende o braço, 1, 2, 3, 4, 5. Flexiona os joelhos, agachamento, agacha, 1, 2, 3, 4, 5. Sobe, respira, afasta novamente os joelhos, mão atrás da coluna, ereta, 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho de braço, membros superiores, braço atrás da cabeça, segura com a mão de baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Outro braço, só inverte a posição, 1, 2, 3, 4, 5. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de educação física de hoje. Agradeço demais a presença de vocês assistirem. Você, papai, você, mamãe, auxilie seu filho, assista às aulas, execute as atividades. Essa atividade vai estar disponível lá no YouTube. Essa atividade pode ser feita em casa e, inclusive, se a mamãe gravar, envie para a escola, envie para a professora de educação física, porque é avaliativa. Tudo o que estiver incluído vai ser considerado. Uma vez mais, grave o seu filho executando a atividade e envie para o professor de educação física da escola. Muito obrigado.